Bom, boa noite a todos. Começar estendendo meus parabéns aí aos alunos, aos pais, principalmente, pelo sucesso no vestibular. Bom, meu nome é Luiz Henrique Braido. Eu vou ficar responsável aqui por apresentar o programa que a gente segue na escola. O André tinha mencionado que quando a graduação começou, estou aqui, tenho aqui o professor Renato Fragério, o professor Afonso Arinos, que participaram da elaboração do primeiro programa, lá no final da década de 90. O diagnóstico é que havia uma lacuna, né, no ciclo de cursos e de conhecimentos que eram ensinados nas escolas Brasil afora. Essa percepção vinha de quase, na época, 50 anos, hoje talvez 60 anos de atividade em pós-graduação. Você vai notar que o desenvolvimento dessa instituição, da Escola de Economia, ele é um pouco diferente da maioria dos casos que nós temos. Ela começa como uma escola de pós-graduação, se eu não estou enganado, final da década de 50, início da década de 60, e perto de ano 2000 é que a gente resolve se aventurar no mercado de graduação. E havia essa percepção muito clara, eu fiz graduação em economia e vim para cá, que a gente tinha uma lacuna na década de 90 e antes, mais forte ainda, de formação quantitativa. Então, é um primeiro pilar muito forte do curso, você vai ver que vai ser a formação quantitativa comparável a... Eu acho que supera em alguns casos, vou tentar explicar aos cursos de engenharia. Vou tentar explicar um pouco a diferença do que se tem de métodos quantitativos aplicados a uma ciência e outra. Adicionalmente, tinha uma lacuna de teoria econômica moderna. Havia uma tendência da Universidade Brasileira de ensinar coisas relativamente defasadas. Isso ainda persiste. É uma experiência comum dos nossos alunos, quando vão prestar a prova do mestrado, irem estudar temas antigos. A gente tem que voltar a temas que são abordados quase que, alguns deles, em história de pensamento econômico, porque isso cai na prova de seleção para o mestrado. Sim, temas são uma inovação. Nosso curso de História do Pensamento Econômico vem lá de Adam Smith e vai acabar lá na década de 60 e 70. Década de 70, para a economia, já é história. Já são teorias muito defasadas. E essas coisas ainda caem no exame de seleção para o mestrado. É parte da vida, os alunos aprendem, é só um detalhe em qual curso que eles aprendem. Então, havia é fato que há uma tendência na Universidade Brasileira estar um pouco defasada em teoria econômica. Então, esses eram dois pontos muito fortes que a gente identificava, eu como aluno, eles como professor na década de 90, que era uma lacuna do economista. E, na década de 90, era comum o curso de mestrado ser preenchido quase que meio a meio. Metade vinha da engenharia, metade vinha da economia, e era claro, assim, um passava bem nas provas de macro e micro, o outro passava bem nas provas de matemática e estatística. Era um problema que eu considerava sério como aluno, e foi o diagnóstico feito na ocasião para se lançar um curso de economia novo. E, por fim, o terceiro pilar, que é importante, que é a base da formação em economia: métodos quantitativos, teoria econômica e ciências humanas, como o Rubens colocou aqui no discurso dele. Para alguns temas, a questão da prova empírica é plausível e a gente consegue resolver, a questão é posta de forma objetiva. Para outros, não, existe julgamento moral, qual tipo de sociedade a gente quer ser, que é justo resolver o problema da Previdência com mais impostos ou com cortes de gastos, que são temas que envolvem julgamentos que não tem assim... depende de juízo de valor, juízo moral, e você precisa de alguma substância de ciências humanas para conseguir navegar nesses terrenos que não são mais pantanosos do que as questões científicas sobre, sei lá, se você aumenta o salário mínimo, isso gera mais ou menos desemprego. Isso é uma questão bem posta, que você consegue ter teoria e depois ver evidência empírica para checar qual das teorias se adequa melhor aos experimentos que você tem. Para outras questões, você não consegue isso tão claramente, e você precisa dessa bagagem de ciências humanas. A gente tinha, na ocasião,
a felicidade de contar aqui com um departamento de Ciências Sociais, que foi a base do curso de Ciências Humanas que a gente vai apresentar. E de lá para cá, a coisa se desenvolveu e a gente tem agora uma quantidade enorme a integração continua, a Escola de Direito surgiu, novos profissionais com formação diferente apareceram, e a gente tem um aspecto bem plural de corpo docente na área de humanas. E isso pode parecer como uma curiosidade para alguns, mas assim, a escola acabou ganhando fama e reputação por ser um curso de economia muito quantitativo, mas o que eu vou tentar colocar para vocês é que não, esse é um curso de economia muito equilibrado, e esses são os 3 blocos. Então, a gente tem esse quadro, praticamente, não sei quem vai conseguir enxergar o que está escrito ali, mas esse não é o importante. A gente pintou, isso são todas as disciplinas que vocês vão ter no curso. A gente pintou de azul as disciplinas que são eletivas. Então, as 3 cores que dominam são amarelo, verde e vermelho. Amarelo são as disciplinas quantitativas, cálculo, estatística, probabilidade, econometria. Em verde são as disciplinas de teoria econômica, macroeconomia, microeconomia, finanças públicas, economia monetária, comércio internacional, desenvolvimento econômico, e por aí vai. E em vermelho, você vai ver que o vermelho não perde em quantidade para nenhuma das outras áreas, são as disciplinas de humanas. Então, a gente começa com fundamentos de ciências sociais, filosofia e ética, instituições políticas brasileiras, metodologia econômica, formação econômica do Brasil, economia brasileira contemporânea, que são cursos associados à história, história do pensamento econômico, e um ciclo de 4 cursos em debates de temas variados, temas a gente chama de temas contemporâneos, que inclui desde palestras de pessoas externas que vêm falar com os alunos, até debates promovidos entre os alunos e apresentados por eles sobre coisas que estão no dia a dia da imprensa e da sociedade. É uma preocupação muito forte no curso, que acaba passando para os alunos e sendo complementada aí nas diversas agremiações que a gente tem, essa integração entre o que é ensinado em sala de aula e como você vive sua vida, como você ataca os problemas, como você faz suas escolhas. Isso não é um conceito importante para a gente, que você absorva o instrumental que está sendo passado, isso mude o patamar a partir do qual você dá respostas às provocações que são feitas na sua vida. Então, não faria sentido se eu não integrasse a matemática, a microeconomia, e a microeconomia como você faz escolhas profissionais, a como você faz escolhas de uma forma geral. Então, essa coisa de trazer para a vida, para o dia a dia, para as decisões, o conteúdo de sala de aula, é uma preocupação bastante intensa do programa. Eu vou só dar uma checada aqui como é que eu estou de tempo. Eu estou... Até que eu não fui mal. Eu tinha prometido dar uma comparada. É uma dúvida comum, pessoal que tem essas considerações entre fazer economia e engenharia, comparar a parte de métodos quantitativos. Então, acho que vale a pena uma palavrinha sobre isso. Então, são essas disciplinas em amarela. Essencialmente, a gente leciona as disciplinas clássicas de cálculo, cálculo 1, 2, 3, seguido de uma matéria de computação, vai envolver métodos numéricos, mas vai envolver outras questões que são mais modernas e mais presentes na estrutura atual de tecnologia da informação. Então, como é que você manuseia grandes bases de dados, como é que você lida com Big Data, esse tipo de novidade que apareceu no mundo, e isso vai estar incorporado no curso, num curso que tipicamente é chamado de cálculo numérico ou cálculo 4 em algumas engenharias, né? Geometria analítica, álgebra linear, que são temas também clássicos em matemática. E você vai ver uma sequência um pouco mais extensa em relação à engenharia dos cursos de probabilidade, estatística, econometria 1 e econometria 2. Tipicamente, isso está associado a um ponto que o Rubens falou sobre usar métodos quantitativos para modelar e tentar interpretar interações humanas.
com muita frequência, a gente não vai falar em comportamento 1, comportamento 2, mas probabilidade de um comportamento aparecer numa determinada situação, mediante determinados incentivos ou determinados preços, etc. Então, a questão probabilística é sempre presente no jargão econômico, até às vezes motivo de piadas, né? Dizem, os economistas adoram, não existe economista de uma só mão, né? Sempre tem, por um lado pode acontecer isso, por outro lado pode acontecer isso, outra coisa. Isso parece engraçado, mas isso está na essência da profissão. A profissão não é uma profissão de prever. A gente não tem bola de cristal. Isso é uma coisa que comumente é cobrado do economista. A previsão é mostrar quais são os possíveis cenários e quais são as probabilidades associadas a eles. Eu sempre brinco quando eu vou falar com alguém sobre estatística, que é o seguinte: se você contratar alguém para prever qual o resultado possível de um arremesso de dados, e essa pessoa te falar qualquer número de 1 a 6, ela não está fazendo um bom serviço, porque todo mundo sabe que o resultado provável de um dado não viciado é a probabilidade de 1/6 para cada uma das faces. Tudo bem, muitas vezes a realidade é essa, você não tem o que falar, não tem certeza. O melhor que você pode fazer é mapear as possibilidades e atribuir a elas as devidas probabilidades. Então, isso do ponto de vista de métodos quantitativos, isso vai aparecer com força. A gente vai ver muito mais probabilidade estatística do que um curso típico de engenharia. E essas coisas vão se integrar nas matérias aplicadas de macro e microeconomia, que os modelos, primeira geração de modelos, primeiro ano, são um pouco mais determinísticos, sem tanta aleatoriedade, mas a segunda geração de modelos que os alunos aprendem a partir do segundo ano são modelos em que as questões probabilísticas costumam estar incorporadas. Tudo bem? Aqui eu já estou começando a ficar técnico demais, estou tendo umas caras feias aqui na frente e acho que é hora de seguir. Aqui está uma lista de disciplinas, porque é muito difícil ler os quadradinhos, né? Mas também está disponível no site, vocês podem chegar. Enfim, o curso é divertido, o curso é forte, é puxado, os alunos ficam aqui o dia inteiro, a gente incentiva isso, a gente tem diversão, mas tem relação também, e isso é a parte legal, porque isso integra, isso faz com que as pessoas criem uma irmandade, a dificuldade une os alunos, e, não sei, eu acho que vocês vão se divertir pra caramba os 4 anos e trabalhar bastante também. Tudo bem? Obrigado, gente. Parabéns.